E aí pessoal, beleza? Estamos aqui, eu sou o Alan Over para mais um Overvlog e hoje um assunto muito sério, muito importante. Nós vamos falar sobre a guerra na Síria. O que está acontecendo, o que levou a isso, como estão as situações internacionais em relação à Síria e também o que pode vir a acontecer no futuro. Então se você está curioso e quer saber, então vem comigo, depois da vinheta. Então hoje nós vamos falar sobre a questão da guerra na Síria e entender essa questão da imigração, né, dos imigrantes querendo entrar na Europa. Por que isso tudo está acontecendo? Eu tive a ideia de fazer esse vlog especificamente porque eu vi que muitas pessoas têm dúvidas e às vezes vinham me perguntar, pessoas que trabalham comigo, né, lá na empresa, vinham perguntar, mas eu não estou entendendo por que esse monte de gente está querendo fugir do seu país de origem e entrar na Europa, por que eles não querem ficar lá? Então assim, eu vou explicar de uma forma, eu vou tentar ser o mais assim simples possível para facilitar o entendimento, porque não é um assunto fácil e ele envolve um monte de fatores, ok? Bom, primeiro que para vocês entenderem o que está acontecendo hoje, é importante entender um fato que aconteceu há um tempo atrás. Tudo começa em 2010, quando aconteceu a chamada Primavera Árabe, em que o presidente da Tunísia, o ditador da Tunísia, foi deposto, ele foi derrubado. E isso incentivou que outros países, por exemplo, como o Egito, fizessem a mesma coisa. E no caso da Síria, esse fato de 2010 serviu como uma inspiração para surgir movimentos contra o governo ditador do Bashar al-Assad. Então, incentivados por tudo isso que tinha acontecido na Tunísia, começou a haver um levante, um movimento contra o governo dele. E essas manifestações começaram em um pequeno bloco que aconteceu em 2011 na cidade do Teherã, onde um grupo de pessoas reivindicavam a libertação de um grupo de estudantes, se eu não me engano eram 14 estudantes que estavam presos dentro de uma escola. E esses alunos teriam sido presos pelo governo dentro da escola por um fato, supostamente, supõe-se que eles tenham feito isso, eles fizeram um levante revolucionário e escreveram no muro da escola a seguinte frase: as pessoas querem a queda do regime. O protesto desses alunos, na verdade, era um protesto bem simples, eles apenas reivindicavam o direito a mais liberdade, eles não estavam pedindo a queda do governo especificamente. Acho que se realmente aconteceu essa frase no muro, ela foi mal expressa e o governo entendeu isso como uma afronta e partiu para cima. E infelizmente o governo, do Bashar al-Assad foi até o local e de maneira truculenta, brutal, partiu para cima mesmo e acabou matando 4 desses estudantes. No dia seguinte, à morte dos estudantes, houve uma grande comoção, um velório na própria cidade de Teherã, e o governo não aceitou, continuou achando que isso ainda era uma afronta a eles e investiu de novo contra os moradores da cidade de Teherã. E o resultado final foi a morte de mais um morador daquela região. E essa ação desproporcional desse governo ditador do Bashar al-Assad acabou gerando uma reação em cadeia que extrapolou os limites do Teherã e começou a se espalhar pela Síria, e grupos revolucionários começaram a serem formados com o intuito de bater de frente e fazer uma tentativa de derrubar esse regime sírio que era extremamente inflexível e agressivo. E em determinados momentos várias cidades começaram a se unir para bater de frente com o regime, e nesse momento surge um grupo extremista jihadista chamado Estado Islâmico, ou EL, como alguns preferem. Eles entraram junto nessa contrafrente revolucionária com a ideia de derrubar o ditador Bashar al-Assad. E como todos nós já sabemos via mídia, o Estado Islâmico opera de maneira extremamente brutal e agressiva também. Então começaram a acontecer bombardeios constantes nas áreas civis, além de decapitações constantes, Então isso gerou uma situação tensa, sem espaço para um diálogo. Imagina, esse embate entre as duas forças gerou uma sucessão de fatos extremamente nocivos para as pessoas que não tinham culpa em relação a isso, os moradores das cidades na região síria. E o que aconteceu na Síria logo em seguida? Depois desses eventos, a Síria entrou em guerra civil, que quer dizer que os sírios estão lutando entre si. Sírios pró-governo e sírios contra o governo. E somente na Síria aconteceu esse fato? Na Líbia também aconteceu algo parecido, mas a guerra civil lá durou bem menos tempo. Mas e os outros países do mundo? Não vão fazer nada?
Pois é, isso tem sido um grande problema, inclusive a ONU tem sido muito criticada por não fazer nada mediante a situação. O que ocorre, né, assim, a falta de ação dela é principalmente porque os Estados Unidos são favoráveis aos rebeldes, ou seja, aos que estão contra o governo ditador do Assad. Por outro lado, você tem a Rússia e a China, que são favoráveis a esse governo ditatorial da Síria. E isso é um grande problema. Tá, mas outro dia eu vi que Israel bombardeou a Síria. O que eles têm a ver com isso? Eles também entraram em guerra? Pois é, isso é um problema complexo e extremamente difícil de ser tratado. O que ocorre é que Israel disse que não atacou os sírios especificamente, mas o alvo deles era o grupo extremista Hezbollah, que estava para receber mísseis iranianos dentro do território da Síria. No entanto, a Síria insiste e bate o pé de que os bombardeios feitos por Israel atingiram áreas civis da própria Síria. Isso gerou uma dificuldade extrema, né, uma tensão imensa entre Israel e a Síria. Bom, na verdade nós não sabemos o fundo de verdade nisso, até onde Israel realmente está sendo verdadeira ou não, e a Síria também. Então fica esse impasse diplomático aí para ver como, né, pra gente ver como será resolvido mais à frente. Nossa, cara, isso é muito confuso. E quando é que isso tudo vai acabar? Ninguém sabe, infelizmente. Provavelmente essa guerra só vai acabar quando um dos dois lados perder ou desistir. Então é por isso que as pessoas estão fugindo e migrando para a Europa? Digamos que esse foi o limite da situação. Ninguém quer deixar sua terra natal, mas o povo civil, que não tem culpa do que está acontecendo, não suporta mais essa situação e está tentando ir para lugares onde tem uma perspectiva de vida melhor. Lembrando que não é apenas sírios que estão imigrando para a Europa. Nós temos aí também parte dos povos da Ásia, nós temos também parte dos povos da África, que são muçulmanos. Nós temos também várias etnias espalhadas que compõem o Oriente Médio, que também estão embarcando nessas naus e indo para a Europa. Uma situação extremamente difícil, mas que as pessoas estão fazendo por falta de opção mesmo. Ninguém quer morrer. E é o que está acontecendo. Portanto, podemos entender que essas pessoas estão fugindo da fome, da guerra, da miséria, do extremismo, do terrorismo, de tudo isso, né? São as pessoas boas que não querem fazer parte disso. Bom, pessoal, agora vocês já entendem e sabem que as pessoas que estão imigrando para a Europa e para outras partes do mundo estão fazendo isso porque precisam de nossa ajuda. Então, espero que a Europa os receba. Nós temos aí crianças, idosos, adultos, pessoas que estão passando fome, necessidade, estão doentes e precisam de um refúgio, estão fugindo da guerra. Então vamos torcer para que a Europa e os outros países do mundo, assim como o próprio Brasil, os receba muito bem e dê condições para que essas pessoas possam reconstruir as suas vidas. Okay? Acho que nesse momento não cabe a ninguém ser egoísta e construir muros ou fechar portas para essas pessoas. Estão pedindo ajuda e a nossa obrigação como ser humano é acolher essas pessoas. Então fica aí, espero que você tenha gostado desse vlog de hoje com esse conteúdo político importante e deixa aí sua inscrição, deixa o seu like, seu joinha e vamos compartilhar isso daí, porque as pessoas precisam saber de verdade o que está acontecendo no mundo e entender para poder discutir lá, sentar no barzinho, bater um papo com o pessoal e discutir tendo conteúdo, ok? Para ninguém, né, ficar sem conseguir colocar um debate saudável numa discussão, tá? Então nos vemos na próxima vez, um grande abraço!